Se você tá na etapa de escolher o curso, tá indo para a faculdade, tá pensando ainda qual curso você quer estudar, acompanhe esse vídeo que eu vou te falar um pouco sobre as minhas motivações e o porquê de eu ter escolhido cursar Publicidade e Propaganda. Oi pessoal, eu sou o Arthur Taveira. Se vocês não me conhecem, eu faço Publicidade e Propaganda na UFMG, que é um dos 3 cursos de comunicação, e hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho mais do porquê eu escolhi estudar comunicação na UFMG. Primeiramente, eu gostaria de explicar que na UFMG existem 3 cursos de comunicação, que é jornalismo, publicidade e propaganda e relações públicas. O que eu faço é publicidade e propaganda, mas apesar disso, eu escolhi publicidade e propaganda por ser um curso da comunicação em si. Desde o início da universidade que eu comecei, eu falo com meus colegas que se tivesse um curso de comunicação social puro dentro da UFMG, eu teria escolhido, porque eu gosto de estudar a comunicação como um todo. Mas isso eu vou falar mais um pouco pra frente, mais pro final do vídeo, dessa escolha do curso. Eu acho que falar um pouco dos motivos pela qual eu escolhi fazer um dos cursos de comunicação é muito sobre o que eu via quando eu era criança, sobre as referências que eu tinha e sobre figuras que eu me inspirava. Eu vou começar a explicar para vocês desde quando eu era bem pequeno, então. Eu sempre fui uma criança bastante extrovertida e sempre fui muito curioso. Então, eu lembro de uma amiga da minha mãe falando com ela: nossa, o Arthur, ele sempre pergunta o porquê, né? Porque todas as coisas que aconteciam à minha volta, eu tinha o costume de perguntar, né? Ah, tá bom, mas por que disso? Por que daquilo? Eu sempre fui uma criança muito curiosa e eu sempre fui muito extrovertido, então isso me ajudava a conversar com todos os tipos de pessoas. Inclusive, eu cresci, minha avó era minha vizinha, então eu tive esse contato mais próximo com ela, então por causa disso a gente fazia muita coisa juntos. Então, desde novo, eu sempre tive contato com pessoas mais velhas também, que eram as amigas dela, então eu sempre tive esse tato de saber conversar com pessoas de diferentes idades, tanto pessoas mais velhas, pessoas da minha idade e também pessoas mais novas. E aí, de início, assim, o que eu via da comunicação era mais o que passava na televisão mesmo, assim. Eu tinha um costume bem breve de ouvir rádio, mas o que me influenciou mesmo foi ver televisão. Eu cresci bastante com o costume de assistir novela, os programas da Globo, alguns programas do SBT também. Então, assim, eu sempre tive esse costume de consumir bastante material da televisão. Eu também escutava rádio, mas era com uma frequência menor, era mais quando eu estava no carro com os meus pais. Desde novo, eu já via aqueles programas acontecendo e eu achava muito interessante. Meu pai, ele é agrônomo, então ele sempre gostou muito de assistir o Globo Rural e aí ver, né, o que estava acontecendo. Por mais que não fosse uma área de interesse específico minha, era um programa que ele trazia informações variadas. As pessoas iam fazer entrevistas na área rural, falava sobre as plantas, sobre os animais, e eu achava isso muito interessante de trazer essa informação para a pessoa que estava assistindo. Eu também gostava muito de assistir Globo Repórter, principalmente aqueles que eram com a Glória Maria, então ela era uma grande influência para mim, assim. Os programas de viagem sempre foram programas que me influenciaram bastante, assim, nessa percepção da comunicação, porque o Globo Repórter, ele tem um pouco disso, de trazer a comunicação, uma coisa, por exemplo, uma informação que é lá de um país bem restrito, um país que não vão muitos turistas brasileiros para lá, e trazer essa informação de uma forma que aquela pessoa, tanto aquela pessoa que mora, sei lá, numa cobertura de luxo, mas também aquela pessoa que mora numa comunidade, que mora numa área rural, ela vai entender aquela informação da mesma forma. Isso foi uma coisa que eu sempre admirei bastante, assim, nesses programas, que era justamente essa comunicação em massa, e isso me deixava simplesmente
encantado. Naquela época, é claro, eu não tinha essa percepção ainda, mas eu como criança, eu gostava tanto dos programas quanto os meus pais que eram adultos. E isso já dizia bastante sobre como que essa comunicação era feita mesmo, porque ela alcançava diferentes faixas etárias, diferentes públicos, e eu achava isso sensacional. Ainda falando de outras influências que eu tinha, uma grande influência que eu tinha era o Silvio Santos. A gente sabe, né, o Silvio Santos tem toda uma história na comunicação, então assim, quem já conhece a história dele sabe de tudo que ele já fez. E uma coisa que eu gostava bastante, é claro, né, a gente sabe das problemáticas, algumas brincadeiras não eram tão interessantes que ele fazia lá no programa dele, mas ele tinha uma visão muito ampliada de trazer figuras diferentes para a comunicação. Ele trazia aquilo que era considerado diferente e apresentava para o público. E é claro que isso muitas vezes não foi feito da melhor forma, mas eu acho que era uma forma muito interessante de introduzir isso na cultura do Brasil como um todo. A forma como ele se comunicava, apesar de ser o Silvio Santos, né, na hora que ele estava ali apresentando o programa, dava pra gente ver que ele tinha uma certa horizontalidade com o público que estava ali. Ele não subia num palco, mas ele ficava no corredor, justamente ele apresentava a maior parte do programa ao lado do público mesmo, ao lado da plateia. Então essa horizontalidade era uma coisa que me deixava bastante interessado. E ainda no SBT também tinha a Eliana, que me interessava bastante, assim. Então, vocês podem ver que a maioria desses programas que eu tô falando são programas na área do entretenimento, né? Da televisão, entretenimento, que são áreas, assim, que eu sempre admirei bastante. Na época eu ainda não tinha tanta noção, assim. Eu lembro que quando eu era bem novo, meu avô ainda tinha aquela televisão que girava os botões, sabe? E aí um dia eu falei com ele, um dia eu vou trabalhar dentro da televisão, mas eu não sabia como funcionava, nem nada. Mas, enfim, eu fui lembrar disso anos-luz depois, mas assim, naquela época eu já tinha essa vontade, eu era, sei lá, eu acho que eu tinha uns 5 anos de idade, eu era bem pequeno. O tempo foi passando, eu fui, né, crescendo e tudo mais, e eu continuei apaixonado por essa parte, assim. Depois que a gente assinou a Netflix lá em casa, eu também consumia muitas séries, então eu fiquei muito interessado. Por um tempo, quando tinha Grey's Anatomy no Netflix, eu assistia muito Grey's Anatomy, e por um tempo eu achei que eu queria ser médico. Nossa, eu era fissurado, eu assistia vídeos de cirurgia, pra vocês terem noção, justamente por essa curiosidade, mas depois eu fui perceber que eu não tava interessado no conteúdo em si da medicina daquela série, mas sim do que ela representava, de como ela era feita. E aí eu fui começar a procurar sobre a produção da série, sobre o roteiro, quem que escreveu a série, quem que dirigiu. Eu comecei a entender essa parte, principalmente essa parte narrativa da série, que é uma área que eu interesso bastante, essa questão de construção de narrativa, roteirização. É uma parte que eu gosto muito. E é claro também que eu não posso deixar de falar daquelas influências que eu tinha quando eu era criança, mesmo assim, eu assistia muito YouTube também. Então, tava no início do YouTube, as coisas eram muito diferentes, né? Mas eu gostava muito de acompanhar, por exemplo, o Rangel, a Camila Loures, porque eles tinham muito essa coisa de mostrar o dia a dia, que é uma coisa que eu gosto bastante também. Essa comunicação não tão quadrada, mas essa comunicação mais transparente. É claro que tem a questão da construção da narrativa, né? Então, provavelmente aquilo que a gente via, ou às vezes já era planejado, parecia ser improvisado, mas muitas vezes era planejado com esse aspecto de natural. Um reality que faz muito isso, pra quem já assistiu, é o reality das Kardashians, né? Elas planejam muitas coisas e acontecimentos, e quando a gente tá assistindo parece muito natural. Eu acho que a gente tem que ter essa percepção de que aquilo foi planejado, de que aquilo não é tão natural quanto parece, mas independente disso, esse tipo de conteúdo sempre me atraiu. E era uma coisa que eu pensava assim, ok, eu tô assistindo isso, mas eu não queria só estar assistindo, eu queria estar ali nos bastidores, eu queria estar produzindo esse tipo de conteúdo, seja na televisão, seja pro YouTube, principalmente essa questão do entretenimento mesmo. Esse conteúdo que você assiste quando você quer se acalmar, você tá com tempo livre, mas ao mesmo tempo eu acho que o entretenimento ele é uma potência muito grande, porque, por exemplo, a gente vê como que a Coreia tá utilizando o entretenimento para ser um produto de soft power pro país. Eu gosto muito dessa parte, assim, do entretenimento, mas não desse entretenimento não planejado, sabe? Esse entretenimento
100% amador, que não tem um planejamento, que é totalmente espontâneo. Eu acho legal, mas eu gosto também daquele entretenimento que ele tem um planejamento por trás e que a partir daí ele pode trazer aspectos culturais para a sociedade mesmo, igual eu falei a questão do Silvio Santos, né? Como que ele foi introduzindo diversas pessoas variadas no programa. Então, isso é uma coisa que me deixa totalmente interessado. Essa comunicação planejada, mas que é recebida como algo natural. Só que, igual eu falei, eu não tinha essa percepção ainda. Durante a pandemia, um conteúdo que me interessava muito também eram os podcasts. Foi justamente nessa época que esse conteúdo mais longo começou a ganhar mais força, né? Porque na pandemia tava todo mundo trancado dentro de casa, todo mundo com mais tempo. Foi uma época que esse tipo de conteúdo ganhou um certo alcance maior no Brasil. E eu comecei a ouvir bastante e assistir também quando tinha material gravado, imagem gravada. Pós-pandemia, 2021, 2022, eu continuei consumindo bastante, principalmente podcasts como Podpah, Inteligência Limitada, Vênus Podcast, Pod Delas, que eram uns podcasts mais famosos, mas eu também gostava de acompanhar aqueles podcasts menores. E novamente eu ficava ali, meu Deus, eu podia estar participando dessa produção, podia tanto na frente das câmeras quanto por trás. Na frente porque, igual eu falei no início do vídeo, eu sou muito curioso, então eu me via super entrevistando uma pessoa. Aqui na faculdade eu até tive oportunidade de entrevistar algumas pessoas, mas assim, eu quero fazer mais isso. Assistindo todos esses exemplos de conteúdo que eu falei, seja na televisão, seja no YouTube, eu sempre me via fazendo aquilo, eu sempre me via pensando, nossa, como seria legal trabalhar com isso, nossa, como será que é fazer tal coisa, como que será que é editar esse vídeo, como que será fazer um roteiro para isso, e eu sempre me enxergava nesse lugar dessa produção desse tipo de conteúdo. Também quando havia, por exemplo, divulgação da Netflix nas redes sociais, eu também ficava, meu Deus, como que foi planejada para essa divulgação ser feita? Quando passava um comercial no rádio, na televisão, que me marcava, assim, eu também ficava pensando assim, nossa, como que foi feito, como que foi planejado, qual a intenção que esse material tem com isso, sabe? É claro que hoje em dia eu tenho uma percepção mais apurada disso, mas naquela época era mais como uma curiosidade de tipo, ok, como que isso foi feito? Será como que é trabalhar com isso? Esse processo de eu entender que eu queria fazer isso foi muito longo, assim, foi de tendo essas várias percepções de coisas que eu queria fazer, e aí culminou, né, na época de chegar à escolha do curso. E aí eu sabia que eu queria trabalhar com comunicação. Como que eu escolhi o curso em si? Eu acho que foi mais vendo que várias pessoas que faziam coisas aproximadas que eu queria fazer, faziam. Uma coisa que eu esqueci de falar também é de música. Eu gosto muito de música, eu sempre tô cantando bastante. Quando eu era mais novo, eu adorava gravar cover. Eu sempre gostei muito dessa indústria musical também, mas não só da música em si, mas como que acontecia a divulgação, a identidade visual dos álbuns, dos artistas. Isso era uma coisa que me deixava curioso, mas o que eu mais gostava de assistir eram as entrevistas que os artistas davam, falando, né, sobre o trabalho deles em si. Na escolha do curso, eu acho que foi mais nesse lugar de, ok, as pessoas que eu consumo o conteúdo, que eu me vejo fazendo, pessoas que eu me espelho nelas, são pessoas que fizeram publicidade e propaganda. Por exemplo, o cantor João, a Isa, a Tatá do Pod Delas também. Então, assim, eu via essas pessoas que tinham cursado comunicação, principalmente publicidade, e eu me espelhava e eu pensava, ok, um dia eu quero estar ali. Então, eu seguia o exemplo delas. Eu pensei, ok, o que elas fizeram que eu posso fazer para tentar alcançar o lugar que elas estão. Então, como o que eu via em comum era o curso de publicidade e propaganda. Não só essas figuras da mídia, tá, gente? Eu tô falando porque são pessoas mais conhecidas. Figuras que também não são tão midiáticas, trabalhos que, assim, a gente só vê nos bastidores, assim, também tinha como inspiração. E aí, foi nessa de, ok, eu quero fazer isso, eu tô vendo essas pessoas fazendo isso e eu quero fazer a mesma coisa que elas. E a maioria delas tinha feito algum curso da comunicação, principalmente publicidade, que eu entrei e quis
fazer publicidade e propaganda. Então, depois do Enem, né, quando chegou a época do SISU, eu coloquei publicidade em primeiro lugar e jornalismo em segundo lugar. Por que eu coloquei publicidade em primeiro lugar? Porque na minha cabeça, a publicidade ela ia trabalhar com criatividade e o jornalismo ia trabalhar só com fatos. Quando eu cheguei na universidade, eu descobri que não era bem assim. Eu acho que tanto a publicidade quanto o jornalismo, eles vão trabalhar com fatos e vão trabalhar com a criatividade do mesmo jeito. Depende muito da área que você quer seguir dentro da publicidade ou dentro do jornalismo. Hoje em dia, se eu tivesse a opção de escolher, eu acho que eu teria entrado no jornalismo, mas pela essa questão das coisas com que eu quero atuar quando eu formar. No entanto, eu não me arrependo de ter feito publicidade e propaganda, porque igual eu falei, eu queria trabalhar com a comunicação, com um curso de comunicação. Independente de ser publicidade ou jornalismo, eu vejo que hoje em dia dá para você trabalhar com jornalismo sendo publicitário, dá para você trabalhar com publicidade sendo jornalista, assim como para RP a mesma coisa, dá pra gente transicionar entre esses espaços da comunicação, independente do curso que a gente quer. Mas é claro que, por exemplo, eu que gostaria de trabalhar com essa parte mais jornalística, se eu fizesse o curso de jornalismo, eu teria uma visão mais apurada. O bom é que aqui na UFMG tem a opção, né, de você dar continuidade ao curso. Por exemplo, eu vou formar em publicidade, mas com mais alguns períodos eu consigo terminar jornalismo, então isso é uma coisa que na UFMG é muito bom e dá para cortar muitas matérias. Tem essa vantagem. E também tinha uma outra questão. Quando eu fui escolher o curso, por mais que eu já tivesse essa tendência para comunicação, eu ainda não tinha certeza. Mas aí o que eu fiz? Eu peguei uma lista com todos os cursos que tinham, assim, essas listas de, sei lá, 100 cursos diferentes e fui trabalhando com eliminação. Era engenharia, matemática, matérias de exatas, eu já cortava todas, já ia cortando, e aí eu fui pela eliminação mesmo. E aí, uma coisa que eu acho bastante interessante de você pensar antes de escolher o curso saiba bem o que seu curso vai estudar, mas também saiba com que ele vai atuar, porque às vezes o estudo é muito diferente da prática. Então, por exemplo, aqui na UFMG mesmo, eu acho que estudando comunicação, a gente estuda muito as teorias da comunicação, só que a prática comunicativa, ela é muito diferente. A gente não tem, por exemplo, tanto esse estudo de análise de dados, que é uma coisa que é muito importante quando você vai trabalhar com publicidade, que são as métricas, os dados, o retorno do público. Então, assim, eu acho que você tem que pensar muito bem antes de você escolher seu curso, não só o que você vai estudar, mas quais são as possibilidades de prática depois. Se você quer fazer um curso, por exemplo, você quer trabalhar com pedagogia, e aí você tem que saber que você vai trabalhar com crianças, que você tem que gostar de dar aula. É claro que assim, não é só isso que o curso faz, mas você tem que pensar nas possibilidades que o curso vai te abrir depois. No geral é isso. Eu acho que foi uma escolha muito acertada, igual eu falei. Talvez eu faria jornalismo em vez de publicidade, mas ainda assim é um curso de comunicação. Eu acho que é extremamente importante a gente ver essas referências e ter essas referências para a gente pensar justamente como que a gente quer ser, pegar essas influências e tomar como espelho, pensar qual o impacto que você quer dar também como profissional daquela área, qual o impacto que você pode ter, porque independente da área que você escolher, você vai ter um certo impacto na sociedade com o que você vai fazer. Claro que alguns mais, outros menos, mas mesmo assim, de alguma forma, vai ter. Então, é bastante importante a gente pensar, né, tentar escolher aquilo que realmente te motive, algo que você realmente goste. Não vai escolhendo o curso só pelo dinheiro, porque chega uma hora que cansa você fazer uma coisa que é só pelo dinheiro, mas é uma coisa que não te satisfaz. Se você tem essa opção de escolher o curso, pense bastante e estude todas as opções que você tiver
para você ter o máximo de certeza quando você for escolher. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal se vocês tiverem gostado, apertem o sininho para vocês receberem todas as notificações, curtam, compartilhem com pessoas que também têm essa curiosidade de saber mais um pouco sobre o curso. Eu já gravei um vídeo mais específico sobre o curso de Publicidade e Propaganda, se vocês tiverem interesse em assistir. E no mais é isso. Um beijo e até a próxima.